Boa noite. O relator da reforma da Previdência, deputado federal Samuel Moreira, do PSDB paulista, disse a líderes partidários que estados e municípios devem ficar de fora do relatório. Com isso, a inclusão ou não dos servidores estaduais e municipais ficaria sob a responsabilidade dos parlamentares. O governador de São Paulo, João Dória, tem articulado com vários outros estados a inclusão de todas as esferas do Executivo no projeto capitaneado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O Jornal da Assembleia traz ainda. Governo de São Paulo consegue aprovar na Assembleia segundo pacote de desestatização. Dia do combate ao trabalho infantil beira a maioridade ainda quase esquecido. Projeto em favor do parto por cesariana na rede pública é aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Agora no Jornal da Assembleia. Projeto que dá direito à gestante optar por cesariana na rede pública de saúde é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Lesp. O PL da deputada Janaína Pascoal, do PSL, é o mais recente ponto de atrito com a bancada da oposição. O confronto exigiu alterações na rotina de trabalho. A deputada Marina Elou, da Rede, pediu a inversão da pauta, o que foi aceito pelos parlamentares através de votação. Mas o requerimento proposto por ela foi rejeitado. A deputada queria que fosse realizada uma audiência pública sobre o PL 435 de 2019, de autoria da deputada Janaína Pascoal, que prevê à gestante a opção de escolher pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação. Acho uma pena esse colegiado ter negado essa possibilidade de a gente aprofundar uma discussão, inclusive sobre a constitucionalidade e a legalidade de um projeto tão polêmico, que sim vai contra uma legislação já existente, ou seja, ele fere um princípio constitucional da segurança jurídica e da eficiência dos atos públicos, porque já existe lei muito mais ampla e complexa. Na sequência, o próximo PL a ser votado foi justamente o 435 em discussão. O deputado Emídio de Souza, do PT, leu em voz alta um voto em separado em que questiona a constitucionalidade da proposta. O Conselho Federal de Medicina é que fixa as práticas médicas, como deve ser feito, autorizado pela lei federal. Portanto, não pode uma lei estadual, feita por qualquer Assembleia Legislativa, querer modificar um assunto que está fixado pela legislação federal. Mesmo assim, por 10 votos a 2, o projeto de lei passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ele ingressa numa discussão, fala que seria inconstitucional por eu estar obrigando a cesárea. Ou ele não sabe ler, ou leu e fingiu que não entendeu, porque está escrito no projeto que a mulher terá direito a escolher a via de parto. O médico, se entender que não é o melhor caminho, não precisa atender esse pedido, só tem que justificar. Eu só estou trabalhando com um princípio, que é um princípio orientador da bioética, que é a autonomia individual, que está contemplado e é absolutamente conforme com a Constituição Federal. Por esse argumento que o deputado Emídio trouxe, o PT e o PSOL podem parar de propor. Se o meu projeto está dizendo que é inconstitucional por ser desnecessário, eu acredito que esse argumento acabe com todas as proposituras deles. O presidente da comissão, deputado Mauro Bragato, do PSDB, fez um balanço dos trabalhos do dia. Foi uma reunião bastante concorrida e equilibrada por isso. Avança, recua, mas sempre se busca o melhor entendimento. O governador João Dória consegue segunda vitória expressiva com o pacote de desestatizações. Depois do complexo do Ibirapuera, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que concede o Zoológico, Zoo Safari e o Jardim Botânico Paulistas à iniciativa privada por 35 anos. O Zoológico e Zoo Safari têm uma área de 900 mil metros quadrados. Além de abrigar espécies de árvores nativas, tem aproximadamente 3 mil animais. Por conta da grande procura para passeios, pesquisas científicas, capacitação de recursos humanos e biológica, muitos ambientalistas foram contrários à aprovação. Apesar disso, o governo disse que zoológico dá lucro, mas o Instituto Botânica gera prejuízo. E por isso, todos devem ser modernizados. O projeto de lei aprovado pelos deputados permite a exploração comercial das atividades de educação ambiental, recreação, lazer, cultura e ecoturismo do Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico. Como contrapartida, a empresa vencedora da licitação, que terá prazo máximo de vigência de 35 anos, deverá investir na conservação,
manutenção e modernização dos equipamentos, prédios, áreas de exposição de flora e demais áreas do parque. O projeto de lei 183 de 2019 é de autoria do governador João Dória e teve voto contrário do PT, PSOL, PCdoB, PTB e do deputado Bruno Ganem, do Podemos. Os deputados da oposição propuseram emendas com mudanças no texto e a base do governo aceitou alterar alguns pontos para atender às reivindicações de pesquisadores. O projeto agora segue para a sanção do governador. Comércio varejista tem a pior venda no mês de abril em 5 anos. As vendas caíram 0,6% no período em comparação com o mês anterior. Desde 2015, o setor não apresentava índice tão ruim, de acordo com os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A redução acontece após uma alta de 0,1% em março e baixa de 0,1% em fevereiro. A queda no varejo confirma a estagnação da economia em 2019, mas em relação a abril de 2018, as vendas cresceram 1,7%. O governo Bolsonaro teve vitória importante no Congresso. O projeto de lei que autoriza um crédito extra de 248,9 bilhões de reais para o governo federal foi aprovado com folga na Câmara e no Senado. O valor virá da emissão de títulos do Tesouro Nacional. O preço foi a liberação de 2 bilhões e 800 milhões de reais para projetos prejudicados por cortes de gastos. Com o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, o governo Jair Bolsonaro poderá contrair dívidas para pagar despesas correntes, como salários e benefícios sociais, sem descumprir a chamada regra de ouro. Dessa forma, o presidente da República evita ser enquadrado em crime de responsabilidade fiscal, que poderia até mesmo embasar um pedido de impeachment. Pouco antes do projeto de lei ser levado ao plenário do Congresso, o relator do projeto, o deputado federal Hildo Rocha, do MDB da Bahia, e a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, chegaram a se reunir com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, no Palácio do Planalto, para apresentar os pleitos dos parlamentares. Segundo Joyce, o governo cedeu a algumas demandas de diferentes partidos. O governo federal se comprometeu a liberar para a educação R$ 1 bilhão dos recursos que hoje estão contingenciados. Destinar R$ 1 bilhão para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Enviar R$ 550 milhões para as obras de transposição do Rio São Francisco e liberar R$ 330 milhões para bolsas de estudo do CNPq. No Senado, o projeto teve 61 votos. Na Câmara, 450. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprova projeto de lei sobre o controle de resíduos de poluentes. O secretário estadual da pasta também foi convidado para explicar a fusão do meio ambiente com a pasta da infraestrutura. A reunião abriu com 15 itens para votação. 6 tiveram pedidos de vista e outros 7 foram aprovados. Inclusive, um projeto de lei do deputado Campos Machado que obriga o controle e monitoramento do chorume, líquido poluente originado de processos biológicos, químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos. A aprovação foi unânime. Em seguida, outros 2 itens da pauta foram rejeitados por votação nominal. Neles, o convite para que o secretário estadual de Meio Ambiente comparecesse à Assembleia. O que dizem os requerimentos? Dessas mudanças graves que aconteceram na Secretaria do Meio Ambiente, né, onde ele juntou a infraestrutura com o meio ambiente. Essa confusão está sendo contestada por todos os funcionários, ninguém concorda, ninguém aceita, e eles tiveram uma tramitação equivocada em relação aos processos administrativos. Como eles não estão dando resposta, ele não vem esclarecer, nós provavelmente vamos entrar com uma representação ao Ministério Público para que o Ministério Público questione o secretário. Nós vamos pedir uma audiência com o secretário. Como ele não quis esclarecer na casa, ele vai esclarecer no fórum. Com a inversão de pauta, o item de número 1 foi para o final da reunião e acabou não sendo votado por falta de quórum. Em seu objeto, a Lei 12.330 de 2006
que define a área de proteção e recuperação dos mananciais da bacia hidrográfica do Guarapiranga, será alterada. Eu acho que foi um acordo até bem selado por conta do seguinte, todos os deputados que nós conversamos mostrou um interesse muito grande e para que não haja um veto do governador, então construir uma redação melhor. É uma adequação da lei da Billings em relação ao Guarapiranga. Um projeto de lei que está em regime de urgência, portanto não cabe vistas, né? Nós teríamos que aprová-lo ou rejeitá-lo. Como a gente tem parcial acordo com ele, mas tem algumas dúvidas e a gente não pode pedir vista, nós vamos derrubar a sessão para que a gente possa ter uma semana de trabalho em cima desse projeto de lei para melhorá-lo e, se for o caso, apresentar uma emenda aglutinativa quando ele for para a ordem do dia. O presidente da comissão, deputado Caio França, avaliou os trabalhos e ainda confirmou a presença da presidente da CETESB, Patrícia Iglesias, para o próximo dia 26 de junho. A gente tem quórum em todas as reuniões, tivemos a graça e a felicidade de ter no Dia Mundial do Meio Ambiente aqui uma sessão especialíssima, com várias homenagens. Recebemos o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, já a confirmação da presidente Patrícia Iglesias da CETESB, e as pessoas que estão aqui também são bastante engajadas, têm no meio ambiente uma pauta principal do seu mandato, então isso também acaba fazendo com que a comissão tenha mais vida, né? Literalmente falando. A Comissão de Assuntos Metropolitanos decide convocar o secretário estadual dos Transportes para uma audiência na Alesp. O repórter Guga Mendonça tem mais informações sobre este encontro. A grande discussão de hoje na comissão foi gerada por 2 requerimentos que, na visão dos deputados, não é atribuição da comissão, pois tratam de assuntos de interesse das câmaras municipais e não são relevantes aos temas da comissão. Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, eu acho que a comissão ela tem também um papel fundamental de estar participando das problemáticas dos municípios, embora alguns deputados achem que não é o foco da comissão, mas nós vamos aí debater, eu vou conversar com os deputados autores, ponderar isso que foi colocado, mas eu acho que é papel fundamental da Comissão de Assuntos Metropolitanos, também tratar dos assuntos municipais, né, dessas problemáticas que a população vive no dia a dia em seus municípios. Eu quero saber por que a minha cidade, São Bernardo do Campo, está tão abandonada na área da saúde, transporte, educação, segurança, totalmente abandonado, no meio do mato, as obras pararam, gente morreu. Só que isso nós denunciamos ao Ministério Público e não é aqui nessa comissão que a gente discutiria. Esse é o motivo da nossa intervenção. Foi discutido o projeto de lei do ex-deputado Valdomiro Lopes, que estabelece critérios para o serviço de micro-ônibus na região metropolitana de São Paulo. O projeto foi reprovado por 5 votos a 2. O presidente Rafa Zimbaldi, do PSB, ressaltou a importância das próximas reuniões que prevêem as presenças do secretário de Transportes, Alexandre Baldi, e do presidente do metrô, Silvani Alves Ferreira. A vinda do secretário aqui na comissão demonstra aí um gesto bastante interessante do governo, mas mais do que isso, trazer as informações, como por exemplo um requerimento que nós estamos discutindo já desde o início do mandato, o trem intercidades, que é um investimento importante na área de transporte público na região metropolitana de Campinas e aqui na região metropolitana de São Paulo, dentre outros assuntos também, e nós teremos aqui o convite no dia 26, ao presidente do metrô. Acho que são temas importantes, obrigação da Comissão de Assuntos Metropolitanos fazer a fiscalização, cumprir o seu objetivo e ainda mais, né, cobrar o governo do estado a trazer essas informações para que nós, como deputados, representantes da população, possamos levar essa informação até a população. As próximas reuniões da comissão acontecem em 25 de junho, às 14h30, com o secretário de Transportes e no dia 26 de junho, com o presidente do metrô. A agricultura deve crescer em 2019. O IBGE estima que a safra de grãos este ano pode ser 3,6% maior do que em 2018. A projeção de colheita de 234 milhões de toneladas, mais de 3 milhões acima da previsão feita em abril. A área colhida deve ser de 63 milhões de hectares, quase 3% maior que a do ano passado. As exportações podem ser beneficiadas com a quebra da safra de milho nos Estados Unidos.
Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar. Este é o lema da campanha do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil de 2019. A campanha, criada há 17 anos, é celebrada sempre no dia 12 de junho. Quase 2,5 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil em atividades como agricultura, pecuária, comércio, construção civil, trabalhos domésticos e nas ruas. O levantamento é do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Segundo o IBGE, as regiões Nordeste e Sudeste são as que registram as maiores taxas de ocupação de trabalho infantil. São Paulo lidera o ranking em números absolutos, com 314 mil trabalhadores infantis. Minas Gerais, com 298 mil. E Bahia, com 252 mil menores trabalhando. Eles completam o top 3 de exploração do trabalho infantil no país. Os dados são de 2016, os mais recentes. Entre 2007 e 2018, o Brasil registrou mais de 43 mil acidentes de trabalho com crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. No mesmo período, houve 261 mortes de meninas e meninos durante o trabalho. Os números são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, órgão do governo federal. A erradicação de todas as formas de trabalho infantil é uma das metas do programa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. O Brasil é um dos países que assinaram esse acordo com a ONU. A recomendação é justa e aparentemente óbvia, mas a pobreza e a desigualdade mostram que não é tão simples assim. A parte expressiva da carvoaria brasileira, carvão vegetal, é feita com trabalho infantil. Quando eu faço churrasco com carvão vegetal e não cuido de onde ele vem, ele pode vir de uma carvoaria do sul do Pará, onde o trabalho infantil seja a norma. Eu não contrato crianças, mas eu posso comprar produtos feitos por crianças. E olhem como o mundo é complexo. Há uma campanha ocidental para não se comprar certo tipo de tapete no Afeganistão ou outros lugares, porque essencialmente a indústria local têxtil, a manufatura têxtil é feita por crianças. Então eu não compro aquele tapete porque ele é feito por crianças. Provavelmente aqueles $2 que aquela criança ganhava eram essenciais para ela sobreviver. O mundo é muito complexo. Se eu tirar o trabalho infantil da maioria dessas crianças, eu substituo o fim do trabalho infantil pela fome absoluta. É complexo. O mundo é mais difícil do que só A e B. Então, a criança provavelmente está trabalhando porque realmente precisa. E provavelmente porque os pais também precisam. É como diz o professor Leandro Carnal, o trabalho infantil não permite uma análise simples. Para falar sobre o tema, o Jornal da Lespe trouxe o presidente da Fundação Abrinq, Carlos Tilquian, e o advogado Cássio Faedo. Eles conversaram com o repórter Jorge Machado. E comigo no estúdio, o presidente da Fundação Abrinq, Carlos Tilquian, e o advogado Cássio Faedo. Sejam muito bem-vindos. Doutor Carlos, o que falar sobre um tema tão complexo? Como colocou o professor Carnal? Bom, entendemos, a Fundação Abrinq entende que o tema é bastante complexo, mas, por outro lado, nós temos que evitar a naturalização do trabalho infantil. A criança, ela, principalmente até os 14 anos, ela prioritariamente deve ter a oportunidade de ter a segurança do Estado e da sociedade civil, por que não dizer, para que ela possa estar amparada numa escola, podendo aprender, para que ela efetivamente tenha condições de ter um futuro mais positivo. Quando a gente fala da necessidade das famílias, isto é uma realidade, como o professor Carnal falou, hoje existe no Brasil a lei que possibilita que as crianças a partir de 14 anos, que é a lei de aprendiz, elas possam simultaneamente ter um aprendizado profissional sem abrir mão da sua formação acadêmica. Então, com isso, você propicia que ela possa ter uma remuneração, ajudar a sua família, sem abrir mão da educação formal, porque é essa educação formal que nós acreditamos que poderá dar a ela no futuro uma mudança dentro do seu futuro. Sim, doutor Cássio Faedo, mesmo com leis, com benefícios, são milhões de brasileirinhos trabalhando. Como fazer? Realmente não é fácil. É importante que a criança realmente ela saia do trabalho e vá para a escola. Isso é uma obrigação, uma necessidade do Estado,
por conta de duas características básicas disso. Uma é econômica e outra social humana, né, como muito bem abordado já. A econômica no seguinte sentido: nós temos aí próximo de nós o 5G, nós temos automação e nós necessitaremos, o país necessitará de cérebros, de pessoas, de profissionais bem preparados. Então, o Brasil precisa desse investimento nos jovens e crianças. Não é uma questão apenas eu vou tirar as crianças da rua, ou, colocando no trabalho, como muitos podem pensar, ou vou colocar na escola porque nós somos piedosos. Não, não é isso. Nós precisamos das crianças, dos jovens bem preparados. E exatamente na idade em que elas estão aptas a aprender mais e melhor. Não é? Esse é o grande desafio do momento, sob pena de nós ficarmos muito para trás. Muito para trás. Em breve teremos a substituição dessa mão de obra para atividades simples, como entrega, de esse pessoal que trabalha em aplicativo, por exemplo. E precisamos capacitar os jovens para algo mais e que rompa também essa questão do pai ter trabalhado, a mãe ter trabalhado. Reproduzindo o e modelo. reproduz o mesmo modelo. Sim. Então, é uma questão de sobrevivência econômica do país. E humana já está muito bem colocado, não é? A criança tem que brincar, a criança tem que se desenvolver. Até 14 anos, depois de 14 anos trabalha na condição de aprendiz, depois de 16 até via CLT mesmo, né? E realmente é um grande desafio, um desafio não só do governo, das empresas, um desafio social. Falamos de futuro, da automação, do 5G e o presente, a necessidade de alimento das famílias. A gente fala das pessoas que estão abaixo do nível de pobreza no país e como despender, digamos, recursos públicos para tentar colocar crianças na escola e não aumentar o fosso de desigualdade que já existe. O que eu acho é que nós não podemos começar a tratar com naturalidade aquela dificuldade financeira de famílias na beira da pobreza e entender que a criança pode ser a fonte de sustento daquela família ou de contribuição. Na verdade, o que nós estamos negando a essa criança é um futuro. Como já foi explicado aqui, se essa criança não tiver oportunidade de estar na escola e aprender, ela não será uma mão de obra apta a trabalhar no futuro com as novas tecnologias. E com isso nós vamos perpetuar cada vez mais essa situação de uma grande parcela da população sequer ter uma oportunidade de ter um futuro melhor. Então, aquelas famílias, eu acho que tem um trabalho do Estado, da sociedade civil, de amparo a essas famílias mais carentes, mas também um trabalho de conscientização, porque, infelizmente, hoje, o que a gente vê na sociedade são muitos pais, muitas mães, deixando as crianças na rua, num semáforo, para vender isso ou para pedir uma esmola, como se fosse uma das piores práticas de trabalho infantil. Muito mais por comodidade do que por necessidade. Não é incomum você olhar crianças em semáforo e olhar para o lado, você vê alguns adultos embaixo de uma árvore meio que administrando aquele trabalho informal. Sim. Nós precisamos mudar essa realidade. Trabalho infantil acaba com os sonhos de criança? Sem dúvida, sem dúvida. É um momento que vai cobrar lá na frente. Sim. O momento trabalhado hoje por uma criança de 12, 13 anos, um semáforo, que a OIT classifica como uma das piores formas de trabalho infantil, na Convenção 82, isso vai ter um preço lá na frente. Isso vai ter um preço para a sociedade, para ela, vai ter um desajuste de comportamento por conta dela não estar preparada psicologicamente, fisicamente, para estar vivenciando aquilo. Sim. Sem dúvida. São Paulo, estado mais rico da federação, o que tem feito em termos de políticas públicas? Porque há muito trabalho infantil nesse estado também. Falamos do Pará, mas basta olhar qualquer esquina aqui na cidade de São Paulo e o que o poder público e o que os agentes privados podem fazer para reverter essa situação. Então, o quadro que nós temos do IBGE hoje é que mais ou menos 70% das crianças e adolescentes que estão no trabalho infantil, elas já teriam condições de estar num programa de aprendizado. Sim. A partir dos 14 anos, como o doutor falou, a partir dos 16 até na CLT. Surpreendentemente, o estado de São Paulo ele está em 22º, 23º lugar no ranking de estados em termos da população aplicada à lei do aprendizagem. Infelizmente, então, né? Infelizmente, porque acho que São Paulo
por toda a sua pujança, deveria dar o exemplo e que se hoje você tem em torno de 45% das crianças que estão amparadas em programas de aprendizado. Se São Paulo liderasse esse processo pela sua força econômica, pelo seu desenvolvimento, automaticamente os níveis do Brasil subiriam e o São Paulo seria um exemplo a ser seguido. Então, acho que temos muito a fazer no estado de São Paulo, um grande foco principalmente na lei do aprendiz e um apoio principalmente para aquelas famílias de crianças de 5 a 13 anos, para não deixá-las trabalhar, dê uma boa escola, uma boa alimentação. Vamos nos preocupar em dar um futuro para essas crianças. Um futuro, a gente pode vislumbrar nesse seu livro. Eu tenho em mãos aqui o livro do Dr. Cássio Faedo, Erradicação do Trabalho Infantil, Concretização do Princípio da Dignidade e da Pessoa Humana. É possível? É possível. Há pouco tempo eu fiz uma sugestão publicada em alguns veículos, como o Estado de São Paulo, propondo a alteração da lei do estágio, que a lei do estágio possa ocorrer durante o curso integralmente. Hoje é só por 2 anos, até 1 ano mais, não é? A partir de 16 anos de idade. Eu acho que pode parecer pouco, mas certos ajustes de sintonia fina podem melhorar muito a questão de ocupação e de aprendizado. O livro trata basicamente de uma evolução histórica, colocar a ordem nisso e coloca a ordem do que aconteceu no ordenamento jurídico. Não é? Soluções passam pela sociedade civil, passa por ideias, por nós jogarmos essas ideias, para que essa situação possa mudar. Não é difícil por o lado econômico, mas se começarmos a pensar um pouquinho, nos debruçarmos sobre esse assunto, muita coisa boa pode sair. Políticas públicas, Bolsa Família, Programa Menor Aprendiz, são eficientes, são eficazes, podem ajudar a, pelo menos, diminuir a incidência de casos de trabalho infantil? Com certeza, principalmente Bolsa Família, que atende prioritariamente aquelas famílias de baixíssima renda, é uma forma de você não fazer com que a criança pequena complemente a renda da família através do seu trabalho e se afastando da escola e perdendo aqueles anos da infância, onde ela tem o momento de maior desenvolvimento da sinapse, que vai capacitá-la para no futuro ser um bom aluno, um bom profissional. Então, programas sociais, sim, são importantes, desde que focados para aquelas famílias de baixa renda e que possam suprir essa necessidade básica para a criança não ter que complementar a renda da família. Para encerrar, em 1 minuto, é possível, com punição exemplar, diminuir o trabalho infantil? Falar em punição exemplar, eu posso estar punindo, posso punir exatamente os pais, as crianças. Se falar de um mau empregador, digamos, aí sim eu posso ver algum sentido. Mas eu acho que é mais uma questão de assistência social, normalmente, do que isso. Estava sendo falado sobre a questão do carvão, eu digo mais, para comprar equipamentos eletrônicos com o preço que nós compramos hoje, muita mão de obra infantil é utilizada. Então, pensar um pouquinho de onde isso está vindo, facilitar dentro das nossas casas, para quem hoje em dia pode ter uma empregada, ou dentro de nossas empresas, a questão social, que uma mãe tem filhos, e esse filho é importante para o país lá na frente. Sim. Não é? Não podemos querer competir com o mercado periférico de trabalhadores, temos que pensar em doutores. E para isso, a criança é hoje, daqui para 30 anos. Voltaremos ao tema. Muito obrigado, doutor Faedo. Doutor Tchuquian, muito obrigado. Prazer. Carla, é com você. Obrigada, Jorge, e também aos nossos convidados do jornal. Termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.